No episódio anterior, vimos que em 96 anos e 23 edições, o número de participantes da Copa do Mundo passou gradualmente de apenas 13, com uma busca ativa e intervenções diretas a fim de encontrar seleções dispostas, para 48, com mais de 200 países tentando vagas. Os sucessivos aumentos tiveram distintas motivações, passando por argumentos esportivos, mas se concentrando principalmente em aspectos mercadológicos, geopolíticos e principalmente políticas internas da FIFA, que sustentaram um modelo de perpetuação no poder dos principais dirigentes da entidade. Para seguir tentando responder de quem é a Copa, porém, é necessário aprofundar um pouco mais as questões relativas às escolhas das sedes dos mundiais, já que aí há pontos de contato bastante diretos entre o que está fora e o que está dentro do futebol. Afinal, por mais que práticas comerciais e mercadológicas já orbitem o esporte e o evento mais popular do mundo, é por meio da escolha das sedes, obras necessárias para atingir o pretenso padrão FIFA e imposições do órgão máximo da modalidade que as pessoas que pouco ou nada têm a ver com a Copa acabam sendo afetadas de forma mais direta por políticas públicas e decisões dos governantes. Se já vimos quem pode participar e decidir sobre a realização da Copa, chegou a hora de tentar compreender como se dá e o que representam as escolhas das sedes para além das 4 linhas e das 4 paredes da sede da FIFA. É isso que eu, Gabriel Dudziak, e eu, Lari Menegatti, vamos te contar a partir de agora. Se você que nos ouve pensa que as ligações intrínsecas entre Copa do Mundo, interesses comerciais e políticas são características mais recentes da escolha das sedes da competição e que lá atrás o Mundial era um evento, entre aspas, ingênuo, marcado pela celebração do futebol e confraternização dos povos, é melhor refletir de novo. Também com fins políticos, a Itália fazia lobby para receber o torneio em 1934, o que levou o ditador Benito Mussolini a construir 2 estádios e reformar outros 5 antes mesmo de ganhar o direito de ser sede, o que de fato veio a ocorrer em 1932. Tudo com o dinheiro do povo italiano, mediante aumento de impostos e arrecadação pela Loteria Federal. O sucesso da estratégia de promover o regime fascista por meio da seleção e projeção mundial do país reforçou o interesse de outras nações a repetirem a estratégia, como a Alemanha nazista. A nação comandada por Adolf Hitler até tentou ser o palco da Copa de 38, mas a França, pátria do presidente da FIFA Jules Rimet, foi escolhida como sede do Mundial, rompendo com a promessa de que o evento retornaria à América do Sul, depois de o Uruguai sediar o Mundial em 1930. A Copa de 38 ocorreu normalmente, mesmo após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista 3 meses antes da disputa dos Jogos, o que impediu os austríacos de participar do Mundial, levando o torneio a ter apenas 15 seleções. Foi ainda um palco de tensões políticas exacerbadas, com a Itália seguindo com manifestações de exaltação ao fascismo, incluindo o jogo das quartas de final contra a França, quando os jogadores italianos, vestindo preto em alusão ao regime de Mussolini, fizeram a saudação fascista aos torcedores franceses, que por sua vez reagiram com vaias. Já a Copa de 1978 foi realizada na Argentina durante a ditadura militar, que utilizou massivamente o evento como propaganda do regime perante a opinião pública e como projeção de imagem positiva para o exterior. Jefferson Nascimento, doutor em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos, professor do Instituto Federal de São Paulo e autor do livro Na Grande Área do Poder, analisa como se deu essa relação. Olha, sem dúvida, o futebol na Copa de 1978 teve um papel importante para dar uma legitimidade ao regime militar argentino. Mas o futebol ao lado de outros elementos, né? Futebol, uma utilização estratégica do rádio, o desenvolvimento da televisão, o apoio dos Estados Unidos ao regime militar. E a Copa do Mundo ocorre num período em que as instituições democráticas elas já tinham sido desmontadas na Argentina. Por exemplo, no final de 76, a Anistia Internacional denunciava a ocorrência de, em média, 15 execuções diárias, né? E nesse mesmo ano, aí, 1976, né, o porta-voz da FIFA, o René Cortes, ele vai enviar um documento para a Argentina dizendo que o pressentimento
da gestão João Havelange era de que as coisas seriam mais fáceis para a FIFA com a ditadura do que antes. O regime militar acelerou as obras, ele concordou em ceder à FIFA a negociação das cotas de patrocínio, né? Tanto que foi naquela Copa que a FIFA começa a firmar os contratos globais. Então o fato é que o Videla, os outros membros da ditadura, eles eram filmados, fotografados, entrevistados ao lado do João Havelange, do Henry Kissinger, e tudo isso dava essa sensação de legitimidade. No século XXI, a projeção de poder não vem de forma tão nítida, mas de 2010 para cá temos observado de maneira mais intensa como realizar a Copa do Mundo pode servir a interesses políticos e a oportunidades de crescimento econômico por meio de obras de infraestrutura, geração de empregos e fluxo turístico. Foi a partir deste período que a FIFA levou o Mundial para 3 dos 5 países que compõem o grupo chamado BRICS, a África do Sul em 2010, o Brasil em 2014 e a Rússia em 2018. Eram economias emergentes e governos interessados em obter algo a mais a partir da realização do torneio. O professor Jefferson Nascimento explica. Como organismo multilateral, a FIFA acenou para os países emergentes ainda em 2004, quando escolheu a África do Sul para ser a sede da Copa de 2010. Na época, já havia o termo BRIC, cunhado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, para designar Brasil, Rússia, Índia e China como potências emergentes, mas o bloco só se formalizou mesmo em 2006, e a África do Sul só foi convidada para ingressar no ano de 2010. Então o movimento da FIFA antecede, E depois disso é que vieram Brasil e Rússia como países sedes das Copas do Mundo. Não é trivial perceber que a escolha da Rússia para a sede de 2018 e do Catar para a sede de 2022, ambos escolhidos em 2010, tenha ocorrido num contexto em que a Rússia já despontava como mercado emergente do futebol. Ele adiciona que no Brasil, os projetos de sediar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 eram o ápice de uma estratégia de política externa iniciada no governo Lula. Externamente, o objetivo era viabilizar o Brasil como um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E por esse mesmo motivo vai ter o esforço para trazer as Olimpíadas ao Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016. Esses mega-eventos eram, então, uma parte de uma estratégia de soft power, algo que outros países também usaram em diferentes momentos da história, utilizam até hoje. Mas para que essa vitrine internacional funcionasse, era preciso garantir a paz social e o apoio da opinião pública dentro de casa. Foi aí que o termo legado passou a ser onipresente em todos os discursos oficiais, prometendo uma transformação urbana que, em tese, beneficiaria a todos. Falava-se em obras estruturantes, melhora da mobilidade, modernização de aeroportos, com investimentos que passaram da casa dos 30 bilhões de reais. O objetivo inicial era aproveitar o mega-evento para acelerar mudanças que, em condições normais, demorariam mais tempo para sair do papel. Na prática, essa integração foi seletiva, concentrando benefícios em áreas estratégicas e em agentes econômicos mais fortes, enquanto parcelas vulneráveis da população ficaram com os custos sociais do processo. O doutor em antropologia pela USP e pesquisador do Instituto Ludopédio, Enrico Spadiari, explica como este processo foi, na verdade, um filtro que escolheu quem ganharia e quem seria excluído do espetáculo. Essa integração que se coloca a um sistema global, ela é um tanto seletiva, porque ela privilegia certas áreas centrais, turísticas, financeiras, e ela privilegia determinados atores, grandes empresas, setores imobiliários. Então, outros setores e grupos permanecem à margem. E esses são os setores e grupos que são diretamente impactados, como vimos no caso brasileiro com as remoções forçadas de populações locais para atender às reconfigurações urbanas envolvendo a Copa. O que se viu na prática foi um distanciamento brutal entre o discurso do legado e a realidade das obras inacabadas. Projetos vitais como o VLT de Brasília e de Cuiabá foram retirados da matriz de responsabilidades ou simplesmente abandonados após denúncias de fraudes e falhas técnicas, deixando prejuízos bilionários aos cofres públicos. Em vez de transformar o cotidiano do trabalhador, as obras focaram nos trajetos de consumo da Copa, do aeroporto ao hotel e do hotel ao estádio. Essa frustração de expectativas alimentou o slogan irônico que tomou as ruas: Imagina na Copa.
O professor Jefferson Nascimento aponta que essa paralisia não foi apenas técnica, mas fruto de um nó político, um arranjo federativo complexo, no qual prefeitos, governadores e a presidência, muitas vezes opositores entre si, precisavam gerir um jogo de interesses que travou as entregas esperadas pela população. De fato, essa modernização ela não se confirmou, pelo menos não da forma como era prometido e como as pessoas esperavam. Em parte, isso não se realiza pela complexidade do arranjo federativo brasileiro, que no caso da organização da Copa do Mundo, espelhou esse arranjo federativo, porque a gente tinha ali os comitês organizadores locais, né, que foram inseridos em um complexo jogo de relações intergovernamentais. O antropólogo Enrico Spadiari concorda e vai além, lembrando que, para garantir a viabilidade do evento sob essa complexidade política, o Brasil aceitou a criação de verdadeiras cidades de exceção. Através da Lei Geral da Copa, o governo suspendeu temporariamente a eficácia de leis nacionais para criar zonas de exclusividade comercial, controladas pela FIFA em raio de 2 quilômetros ao redor dos estádios. Acaba se criando, né, um ambiente de suspensão do cotidiano, das regras estabelecidas naquele contexto. Então, nesses espaços, você tem um deslocamento, de certa forma, da soberania, né? E que você tem uma nova gestão desse território, e uma nova gestão que busca atender interesses globais e corporativos. Então, acho que nesse sentido, podemos ver a ideia de uma bolha, né? Uma territorialidade temporária que é regulada por entidades não locais, voltada mais para a dinâmica espetacularizada, voltada mais para o mercado, e que não dialoga necessariamente com as dinâmicas cotidianas da população local. Tal modus operandi da FIFA acabou gerando consequências não apenas para os países, mas também para o próprio órgão. Em 2015, a revelação do escândalo de corrupção conhecido como FIFAgate, após uma operação deflagrada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI, jogou luz sobre subornos dentro da FIFA para as escolhas de África do Sul, Rússia e Catar como sedes da Copa. As prisões, indiciamentos e repercussões do caso culminaram indiretamente na ascensão de Gianni Infantino ao cargo mais importante da entidade, como lembra Jefferson Nascimento, doutor em ciência política da UFSCar, professor do IFSP e autor do livro Na Grande Área do Poder. E foi no curso dessas investigações que foram presos ou afastados da FIFA velhas lideranças e importantes lideranças, como, por exemplo, Jack Warner e o Jeffrey Webb, oriundos da CONCACAF, como, por exemplo, Eugênio Figueiredo, Nicolás Leoz, Ricardo Teixeira, João Avelange, José Maria Marim, oriundos da Conmebol, afastamentos e prisões de dirigentes de confederações de outros continentes. E depois, investigações também implicaram Michel Platini e Joseph Blatter em casos de corrupção. Então, tudo isso fragilizou antigas lideranças políticas, fragiliza entidades de oposição, como era o caso da UEFA, e permite ao Gianni Infantino construir uma base política nova. Uma das tarefas do novo presidente foi abraçar a realização da Copa do Mundo na Rússia em 2018, defendendo que não haveria mistura entre geopolítica e futebol, mesmo em meio a tensões do país sede com o Ocidente, e elogiando cada aspecto possível da organização e a recepção da nação aos estrangeiros. Em troca, Infantino recebeu a alcunha de guerreiro por parte do líder Vladimir Putin, que na época iniciava seu 4º mandato presidencial. Logo na sequência, Infantino saiu em defesa ostensiva do Catar como sede da Copa nos anos prévios e durante o torneio de 2022, o que ajudou a viabilizar a estratégia do governo qatari de utilizar a competição como soft power e o método chamado de sports washing, nos quais regimes utilizam grandes eventos e modalidades esportivas para vender uma imagem diferente daquela normalmente associada ao país. No caso do Catar, a de uma nação com flagrantes violações aos direitos humanos, leis trabalhistas abusivas e o autoritarismo do regime. Outra ação política destacada de Infantino em pouco mais de 2 anos no cargo foi alinhar a FIFA completamente aos interesses do governo dos Estados Unidos.
primeiro na escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2026 junto ao Canadá e ao México, e depois ao transformar o território norte-americano na casa da primeira Copa do Mundo de clubes em 2025. Para além disso, Infantino grudou sua imagem à do presidente Donald Trump, inaugurando o escritório da FIFA na Trump Tower e até mesmo criando um prêmio da paz para poder atender ao ego do mandatário norte-americano, que queria ter vencido o Nobel. Em tese, a escolha dos Estados Unidos como palco principal da Copa deveria tornar a realização do evento uma tarefa mais tranquila que a dos anos anteriores, mas as práticas anti-imigração perpetradas pela agência federal ICE, as recusas de vistos de entrada no país a diversos profissionais, seja de dentro ou de fora do futebol, e o fato de esta ser a primeira vez que temos um Mundial em um país que está em guerra com outro participante, fazem deste um dos eventos mais complicados da história, como analisa Luiz Guilherme Burlamachi, professor visitante na George Washington University e doutor em História pela USP. Eles pensavam que ia ser uma Copa celebratória, que não haveria problemas com houve em 18 e 22, né? Teoricamente, apesar de que 18 não houve nenhum problema, né? Mas 2014 foi um problema bem grande para a FIFA, né? Mas eles pensavam que seria uma Copa mais tranquila, etc. E aparentemente está se tornando, de longe, a Copa que a FIFA está enfrentando mais problemas, né? Em 2022 você teve lá a questão do uso de trabalho de mão de obra em condições análogas à escravidão, né, em 2022. Não sei como é que isso vai aparecer em 2034, mas assim, nada se compara ao que está acontecendo agora em 2026, né? Realmente a violação de direitos humanos também, e vários outros pontos aí principalmente essa questão dos vistos, que é um problema muito grande do ponto de vista da organização de uma competição esportiva, né? Uma das coisas que você precisa é garantir visto para quem vai participar, né? E tá bem complicado essa questão. Vários casos, vários problemas, mas tem várias questões aí muito complicadas nessa Copa. Estabelecido e sem oposição, Infantino ainda viabilizou a escolha das sedes para o Mundial de 2030, Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos celebrativos no Uruguai, Argentina e Paraguai em homenagem ao centenário do torneio. Será a primeira vez que a Copa cruzará continentes, mas com os países sul-americanos tendo um papel muito distante do protagonismo que tiveram na história da Copa, como observa Sérgio Setani Giglio, professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp e um dos cofundadores do Ludopédio. Ela é uma tentativa da FIFA em tentar manter acesa essa chama de que as pessoas se interessam pela Copa do Mundo, né? Muito provavelmente na América do Sul os estádios vão estar cheios, mas ela é sempre um indicativo, né? Vocês vão acompanhar até uma parte, né? Se quiser acompanhar o resto, você tem que cruzar o mundo para assistir as demais partidas. Então, para mim, é um problema isso, porque vai ficar com uma cara assim, de um campeonato muito fragmentado. Pelo menos é essa leitura que eu faço antes do evento acontecer, obviamente, mas entendo que é um pouco também da FIFA falando assim, eu tenho apoio de muitos membros e chegou a hora de retribuir todo esse apoio, né? Então vamos lá colocar mais sedes, porque eu deixo mais pessoas contentes e aí eu vou mantendo um projeto de poder que a FIFA tem em relação a essa estrutura de todo o futebol. As movimentações políticas de Infantino também permitiram que a Arábia Saudita recebesse por aclamação o direito de ser o palco da Copa de 2034, já que ao aceitar que o Mundial de 30 fosse em 3 continentes diferentes, o mandatário, seguindo o rodízio de continentes da entidade que já eliminava a América do Norte por 2026, limitou a escolha à Ásia e à Oceania. Além disso, o processo para a definição foi acelerado, com prazo de apenas 25 dias para os interessados se manifestarem, e que teve a inscrição dos sauditas minutos após a abertura. A menos que muitas coisas mudem nos próximos 8 anos, tudo leva a crer que a Copa servirá outra vez para abrandar e filtrar a imagem de um país que desrespeita os direitos humanos, além de viabilizar a estratégia de expansão e diversificação econômicas de uma nação ainda muito dependente de exploração de combustíveis fósseis.
Desde a primeira escolha de uma sede da Copa do Mundo até a atual e as próximas duas, ficou flagrante que os critérios para decidir onde o maior evento do esporte mais popular do mundo deve acontecer são quase que estritamente econômicos e políticos, e raramente técnicos ou culturais. Na geopolítica desses processos, pouco ou nada transparentes, a FIFA projeta seus interesses e os governos tentam se aproveitar da visibilidade do evento para cumprirem seus objetivos, tanto internos quanto externos. Já dentro das dinâmicas de poder da FIFA, práticas corruptas levaram diversas lideranças da entidade ao ostracismo, à abertura de caminho para o poder quase absoluto do atual presidente Gianni Infantino e ao protagonismo de Estados Unidos e Arábia Saudita no cenário atual do futebol. Se a política da FIFA aumentou o número de participantes, mas não lhes deu o poder, e levou a Copa do Mundo para quase todos os continentes e cantos do planeta, mas não a democratizou de verdade e, via de regra, não auxiliou o povo, é principalmente pelos aspectos econômicos que estiveram entranhados no evento. É sobre isso que fala o próximo episódio.